Neste vídeo vamos introduzir aqui um outro componente estrutural da nossa aplicação e é o sistema de construção dos nossos layouts. Ora, neste caso, aquilo que eu designo pelos views. Eu tenho estado a falar aqui de algumas vezes no padrão MVC, mas eu quero referir o seguinte. O MVC, que é um padrão muito utilizado no desenvolvimento de aplicações, significa Model, View e Controller. O que é que isto significa na prática? O model está habitualmente destinado a tratamento de dados, ok? Dados, bases de dados, ou bancos de dados, como lhe queiram chamar. O view, ou a parte da view, é todo o layout. São o HTML, é o CSS, é tudo o resto que tem a ver com a parte visual da vossa aplicação. E o controller, que nós construímos a sua gênese aqui no vídeo anterior, está relacionado com as regras de negócio. O controlador está relacionado com aquele mecanismo em que é ele que recebe o request, faz o tratamento, se for necessário ir à base de dados buscar informações, vai à base de dados e depois no final apresenta as views, apresenta o resultado nas views, isto é, vai dizer ok, vai buscar esta view ou vai buscar este fecheiro de HTML e apresenta o conteúdo que lá está. Sabemos que estamos a trabalhar numa aplicação que tem conteúdo dinâmico, então o que é que vai acontecer? Nós não vamos criar fecheiros de HTML puros e simples. Na maior parte dos casos, nós vamos criar fecheiros de PHP cuja informação é dinâmica, ok? Então o que nós vamos fazer é o seguinte, o model nós não vamos trabalhar neste projeto desta forma. Vamos trabalhar com o padrão VC. Isto é, o controlador é que vai ficar responsável por fazer as comunicações com as bases de dados. Não vamos ter aqui o model, que é absolutamente aceitável, não há qualquer problema. Mas a parte da visualização, isto é, a parte do HTML, vai ficar fora do controlador, que é para separarmos estas regras de negócio, ok? Então, vamos aqui fechar isto, já não precisamos. E o que é que eu vou fazer aqui? Bom, nós temos aqui as rotas, tivemos aqui a fazer algumas experiências, eu vou retirar daqui o carrinho, vou só deixar ficar aqui o início e a loja, então significa que nos controladores eu já não preciso de ter aqui o loja, eu vou fazer um Shift Delete para remover a loja e vou ficar apenas com o controlador principal que eu agora tenho neste momento, ok? Vou aproveitar já para colocar aqui também os meus famosíssimos separadores, ok? Vamos colocar aqui assim um separador para vocês terem uma facilidade melhor na leitura do código e por enquanto vamos deixar ficar aqui isto porque vamos trabalhar aqui, por exemplo, neste método index para apresentar aquilo que será a estrutura base da nossa página inicial do nosso site, neste caso. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou criar aqui dentro da pasta core uma outra pasta chamada Views. Esta pasta é onde vamos colocar tudo o que tem a ver com fecheiros de PHP, de HTML, etc. para apresentação de informações no nosso browser. Nós já vimos então que o controlador é para executar cálculos, ir buscar informações a bancos de dados, etc. As views vai ser então o local onde nós vamos construir o layout da nossa loja. Ora, então, depois de termos aqui isto, o que é que nós vamos ter que criar? Ou neste caso, o que é que convém criar? Um sistema, e é isso que vamos fazer neste vídeo, um sistema que me permita, de uma forma muito simples, aqui, fazer qualquer coisa deste género. Eu vou agora escrever pseudocódigo. Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui desta forma. Primeiro, carregar e tratar dados, ok? Vamos imaginar que é cálculos, é bases de dados, é listas de clientes, é listas de produtos, o que quer que seja, ok? E em segundo lugar, nós vamos ter que fazer o quê? Apresentar o layout. O layout é a parte visual, que normalmente nós chamamos a view, ou as views. Então, o que eu vou fazer é uma função que me vai permitir fazer a apresentação das views. Obviamente que o tratamento de dados é, por exemplo, tão somente fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu quero colocar aqui clientes é igual a um array de João, já sabem, Ana e Carlos. Ok? Bom, nós temos aqui um conjunto de dados. Agora, como é que eu faço para apresentar isto numa página inicial da minha aplicação? Bom, então vamos fazer da seguinte forma. Recordam-se de eu ter criado aqui na pasta das classes
um fecheiro de PHP chamado functions. Okay? Nós poderíamos dar aqui até um outro nome mais simplificado. Se vocês quiserem fazer, podem fazer. Mas eu agora vou aqui remover daqui esta função e vou criar uma função específica para fazer, eu penso que ainda tenho aqui o separador, ok, fantástico, para fazer o chamamento ou a construção do nosso layout. E ela vai ser muito interessante. Reparem, vai ser um public static function. E porquê static function? Eu não quero fazer uma instanciação da classe functions. Eu quero executar automaticamente o método dela. E vamos lhe chamar layout. Ok? Ora, esta função layout vai servir exatamente para quê? Para apresentar as views, ok? Apresentar as views da aplicação. Neste caso é da nossa loja online. Bom, o que é que nós vamos ter que primeiro verificar? Nós vamos ter que colocar aqui quais são as views, qual é a sequência dos blocos que nós queremos apresentar. Então reparem aqui, pseudocódigo novamente. Se eu vou construir a minha aplicação da seguinte forma. Eu vou ter um fecheiro HTML header, ou cabeçalho, como lhe queiram chamar, .php. O que é que este fecheiro vai ter? Vai ter basicamente a parte inicial de uma página de HTML. Da mesma forma que eu vou ter aqui um HTML footer.php, que vai ter a parte do fecho da minha aplicação. Ora, reparem nesta circunstância aqui. Dentro da minha pasta Views, eu vou aqui criar até uma outra pasta chamada Layout. Ou Layouts aqui, para facilitar. E agora vou criar aqui o fecheiro HTML header.php. Reparem o que é que eu vou fazer lá dentro. Vou criar uma estrutura de uma página web normal. Ora, o que é a parte do cabeçalho do meu HTML? É tudo aquilo que vai até ao body. Depois eu vou colocar aqui bibliotecas, iremos carregar isso eventualmente já nos próximos vídeos. Mas o que é que vai ser o footer? Vai ser o resto que está aqui do body, em fecho e o fecho do HTML. Então, esta é a parte do header. Aqui eu vou criar o meu HTML footer.php e vou colar lá este fecho. Então significa que se eu fizer um include deste fecheiro primeiro e deste fecheiro depois, eu vou ter a minha estrutura da minha página HTML. Okay? Então vamos aqui fechar isto tudo e vamos regressar à nossa função. O que é que eu tenho que garantir que é passado para aqui? Qual é a sequência de fecheiros que eu quero mostrar? Porque depois eu vou querer colocar aqui por exemplo, início.php. Então eu vou ter que ter uma coleção de fecheiros que eu vou querer incluir numa determinada sequência para construir a minha página que vai ser apresentada. Então a primeira coisa que eu vou verificar é, verifica se estruturas, ok, vamos colocar aqui estruturas, é um array. Ora, o que é as estruturas? Vai ser um array que eu vou passar aqui. E estas estruturas não é nada mais, nada menos que a coleção destes fecheiros. Okay? Portanto, vai ser um array onde eu vou ter que indicar que vai ser carregado este, depois carregado este e depois carregado aquele. Portanto, este constrói o HTML inicial, este coloca o conteúdo dentro do HTML, dentro do body, e este fecha a nossa página de HTML. Se quisermos colocar fecheiros no meio, por exemplo, uma navbar, uma barra de navegação.php, também faremos isso nesta sequência. Colocaremos isto dentro de um array. Então eu vou colocar aqui que para as estruturas eu vou verificar primeiro se elas são arrays, para eu não ter aqui um erro. Então, if is array estruturas, isto é, se estruturas não for ou for diferente de um array, eu vou lançar um erro. O throw new exception e vou colocar aqui a mensagem coleção de estruturas inválida. Ok? Bom, isto vai servir fundamentalmente para quê? Para a fase de desenvolvimento, porque, como é óbvio, quando eu tiver a minha aplicação a funcionar, este erro não vai ser apresentado, porque, entretanto, a aplicação está mais do que testada. Então, aqui já está salvaguardado. Depois vamos ter aqui um espaço pelo meio que vai tratar das variáveis que vão estar disponíveis nas minhas páginas, ok? Já iremos lá. Vamos apresentar as views na aplicação. Como é que nós vamos apresentar as views? Fazendo includes. Ora, para fazer includes eu vou fazer um ciclo for each. E por cada elemento que está nas estruturas, ok? Vamos lhe chamar aqui estrutura.
eu vou fazer o quê? Um include e vou incluir aqui os ficheiros que vão estar aqui todos alojados dentro das views. Ora, o que é que eu vou lá colocar? Então vou colocar aqui /core, /views, e agora vou colocar aqui estrutura. E para não ter que estar a identificar aqui as extensões de PHP, porque eu sei que vão ser todas de PHP, eu próprio vou colocar aqui .php, o que me vai permitir identificar as coleções sem ter que usar o PHP aqui. Portanto, vou poupar ali espaço ou texto neste caso. Então eu estou a incluir aqui todos os ficheiros que criam a estrutura da minha página. Como é que isto agora funciona? Bem, vamos aqui deixar as variáveis para daqui a bocadinho. Reparem o seguinte, se eu for aqui ao meu main e disser o seguinte, eu vou deixar ficar ali os clientes, se eu fizer aqui o seguinte, reparem, eu vou aqui às minhas views e vou criar aqui um ficheiro chamado página inicial.php. E aqui dentro só vou colocar um H1 página inicial, ok? Ora, temos a página inicial, temos aqui dentro dos layouts o HTML footer e o HTML header. Então reparem agora no seguinte, quando eu aqui chego, aqui as minhas funções, como ela é estática, eu posso utilizá-la aqui da seguinte forma, functions, dois pontos, layout. E reparem que automaticamente o sistema foi-me ali adicionar este namespace, porque é importante para ele saber onde é que o functions está. Ora, aqui no layout, o que é que eu vou ter que passar? As minhas estruturas. Ora, as estruturas é um array. Ora, este array vai conter a sequência dos ficheiros que eu quero carregar. E relembram-se que eu tinha colocado aqui esta sequência. Bom, é uma sequência mais ou menos parecida neste caso. Reparem, eu vou aqui colocar que quero primeiro o HTML header. Só que como o HTML header está dentro de uma pasta dentro das views, que é chamada o layouts, eu vou ter que colocar aqui layouts /HTML header. Vou agora colocar aqui uma vírgula e vou já colocar aqui ao fundo o HTML footer. E agora vou colocar aqui no meio, sem ser nos layouts porque está cá fora, reparem os layouts que contém ali o HTML footer e header, eu tenho aqui o página inicial. Então eu vou colocar aqui página inicial. Então temos o carregamento da parte inicial do HTML, o conteúdo que contém aqui esta parte do H1 e depois temos o fecho com o footer. E ao fazer as inclusões destes elementos todos, falta aqui apenas um ponto e vírgula, porque esta função layout vai executar o quê? Vai fazer esta verificação e depois vai fazer um ciclo e vai fazer um include daqueles ficheiros todos. Então vamos testar para verificar se quando tivermos a nossa rota do index, isto é, aquela rota que é o início, que vai executar este método main aqui dentro, ou melhor, o controlador main e o método index, que é este que aqui está, ele vai passar por aqui, os clientes não estão a ser ainda usados, já o iremos usar a seguir, mas vai executar isto. Isto é, vai passar para esta função, vai passar esta coleção de views e esta função aqui vai fazer então o ciclo para as incluir todas. Vamos verificar aqui se vai funcionar ou não. Neste caso, vamos colocar aqui página inicial da nossa loja. Portanto, reparem, eu nem sequer tive que, obviamente, dizer nada sobre a minha rota, porque se eu não especificar a minha rota, o que é que ele vai dizer? Ok, nas rotas, se não for indicado qual é a rota, ele vai para o início. E o início tem isto, início main@index. Okay? Então ele está a executar aqui o conteúdo deste método. E agora reparem então o que é que nós temos aqui. Página inicial, e vocês poderão pensar, bom, mas página inicial foi o que pusemos aqui. Onde é que está o resto? O HTML header e o footer. Vamos ver aqui no código-fonte. Se nós formos ver o código-fonte da página, nós vamos ter a oportunidade de verificar que até aqui temos o HTML header, aqui nós temos o nosso conteúdo e aqui nós temos o body. Nós podemos até melhorar um bocadinho isto da seguinte forma. Eu posso chegar aqui ao HTML footer, ok? Vamos
colocar aqui assim um espaço, vamos verificar se assim vai funcionar, vamos colocar aqui assim um espaço também, vamos guardar os dois e vamos refrescar novamente aqui a nossa página. Na prática não houve alteração nenhuma, vamos ver aqui o código-fonte e reparem, já temos aqui o código um bocadinho mais bem tratado, isto é, esta é a parte inicial, HTML header, aqui temos o nosso página inicial e aqui temos o footer. Okay? É uma questão de facilitarmos aqui um bocadinho a leitura do nosso código. Não quer dizer que não funcionasse das duas formas, mas assim fica mais bonito. Bom, o que é que nos falta fazer aqui? Eu vou fechar aqui esta parte, vou fechar aqui o footer também, e aqui na página inicial, imaginem que eu queria colocar aqui um título. Isto é, em vez de termos aqui página inicial, eu queria poder ter aqui título, que neste caso teria que ser apresentado em PHP. Ok? Vamos colocar assim desta forma. Isto significa, obviamente, que isto é a mesma coisa que ter aqui PHP echo. Ok? Se vocês quiserem só apresentar aqui esta informação do título, podem remover tudo o que está aqui e substituir isto por um sinal igual. Perfeitamente aplicável. Aliás, até é mais recomendável por uma questão de leitura. E, portanto, se eu quiser ter aqui uma variável título a ser apresentada, eu vou ter que arranjar forma de passar essa informação aqui. Isto é, eu tenho que passar aqui para a construção do meu layout um título. Então reparem, se eu colocar aqui dados, é igual a um array que vai conter as seguintes informações. Título, vai ser o nome da nossa variável, e agora vamos definir aqui o valor. Este é o título, por exemplo. Ok? Bom, como é que nós vamos passar isto aqui para o interior dos nossos layouts? Ok? Então vamos regressar aqui à nossa function e vamos tratar das variáveis. Bom, para tratar das variáveis nós vamos ter que adicionar aqui algo que vai ser facultativo, que são os dados. Que eu vou dizer que vai ser igual a nulo e, portanto, se não existirem dados para passar, eles não vão ser passados. No caso de existirem dados para ser passados, nós vamos tratá-los aqui da seguinte forma. Vamos perguntar if empty, isto é, se não estiver vazio os dados, e se os dados forem um array, então significa que nos foi passado para o interior desta nossa função um conjunto de informações que nós vamos querer enviar para as nossas views. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer simplesmente extract dados. E ao fazer aqui esta implementação, o que é que vai acontecer? Bom, na prática o que vai acontecer é isto. Reparem, eu vou puxar até para aqui as funções. Quando eu chamo aqui dados e defino título tem este valor, se eu agora passar aqui os dados, esta informação vai com uma coleção de views e um segundo parâmetro que é os dados, vai para esta função. Esta função recebe então aqui a coleção das views e aqui os dados. Ao fazer o extract de dados, aquilo que vem inicialmente como título e depois aqui com um texto qualquer, vai passar a ser o quê? A variável título. Ok? Obviamente com aquele valor já atribuído. É isto que faz este extract de dados. Então, a partir do momento em que eu tenho esta implementação, eu tenho a possibilidade de passar para o interior dos meus includes variáveis que eu defino aqui. Então, reparem nesta coisa extraordinária agora. É que eu tenho aqui já o título definido, eu tenho aqui a minha página inicial a dizer que vai apresentar uma variável chamada título. De onde é que ela vem? Vem daqui. E ao ser passado estes dados aqui para a minha função, eles são destruturados, transformados os arrays associativos em variáveis que têm o nome das chaves com o respectivo valor à frente. Vamos verificar se está a funcionar, vamos aqui refrescar e cá está. Este é o título da minha página. Agora reparem o seguinte, se eu quiser passar esta lista de clientes, eu vou copiar esta lista de clientes e vou fazer assim. Reparem, vou colocar aqui e vou substituir isto dizendo que se trata de clientes. O clientes vai ser igual a quê? A um array de 3 nomes. Portanto, ao colocar isto dentro aqui desta estrutura, vai ser passado para os dados. Do lado das minhas views, isto vai ser transformado numa variável chamada clientes, que é, neste caso, uma coleção ou um array. Então, na página aqui, eu posso colocar agora isto. Reparem, vou colocar aqui o PHP, vamos colocar aqui assim um ciclo for each. Sabemos que o que vem aí são os clientes has cliente. Vamos colocar aqui um end for each.
Ok. E agora eu posso colocar aqui até uma an ordered list, e quando o ciclo estiver a ser executado, eu vou criar uma lista onde vou apresentar o nome de cada cliente. Ok? Vamos testar aqui o nosso sistema, vamos refrescar e, ups, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Bom, eu acho que tem a ver aqui com esta letra maiúscula, ok? Tinha colocado ali uma letra maiúscula, vamos aqui refrescar e reparem como está lá, então, o João, a Ana e o Carlos. E em 20 minutos, reparem como nós fomos capazes aqui de desenvolver, neste caso nós, salvo seja, fui eu que desenvolvi, mas tudo bem, fomos capazes de desenvolver então mais um sistema estrutural para a nossa aplicação, que é esta função que aqui está, que nos permite agora, dentro dos nossos métodos, fazer toda a lógica de código, cálculos, etc. e depois apresentar o layout da nossa aplicação. E aos poucos nós vamos tendo já a estrutura fundamental para começarmos a escalar e a construir de forma definitiva a nossa loja online.